editado recentemente a resolução número 3. Essa resolução aprova então as condicionalidades para a complementação VAR do Fundeb para o ano 2024, para que os municípios recebam então valores no ano de 2025. Ao todo são 5 condicionalidades. O que você precisa então agora nesse ano 2024 é inserir dentro do CIMEC apenas a condicionalidade número 1 e também a condicionalidade número 5. A condicionalidade número 4 está voltada para as redes estaduais e também para que o Estado demonstre para o governo federal que essa condicionalidade já foi cumprida. A condicionalidade número 2 e também a condicionalidade número 3, elas serão automaticamente inseridas, digamos, para cada um dos municípios, a partir dos resultados que cada um dos municípios brasileiros tiverem nas provas de aferição dos resultados da educação básica. Então vamos analisar cada uma dessas condicionalidades. A condicionalidade número 1, ela está ligada ao provimento de cargo ou função de gestor escolar de acordo com critérios de mérito e desempenho, ou a partir da escolha realizada com a participação da comunidade escolar entre aqueles candidatos que forem aprovados em alguma prova de mérito e desempenho. Antes de continuarmos explicando essas condicionalidades, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e também compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. A segunda parte da condicionalidade número 1, ela vai dizer que os municípios precisam comprovar que adotam processo de seleção para o provimento de cargos ou função de gestores escolares por meio de publicação de edital ou documento equivalente. Então não basta você ter a seleção de cargo do gestor por mero desempenho, mas você precisa comprovar através de um edital. Você precisa publicar isso em diário oficial para depois esses documentos que você tem, ou seja, a lei que você criou para comprovar que você escolhe os gestores das suas escolas por meio de provas de mérito e desempenho, e também o edital, digamos, dessa convocação, eles precisam estar publicados em diário oficial. E depois é necessário que todos os documentos que você diz que tem, que o seu município tem esses documentos, você precisa inserir esses documentos lá dentro do CIMEC. Mas esses documentos eles precisam estar antes publicados em diário oficial. E aí, aqui na número 3, diz prestar as informações solicitadas no anexo 1 da resolução no prazo estabelecido. Essa resolução e esse edital, eles precisam estar com data igual ou inferior à data que você inserir dentro do CIMEC esses documentos. A condicionalidade número 4, ela vai falar então sobre o regime de colaboração que existe entre estados e municípios, formalizado na legislação estadual e em execução, né? É o ICMS Educação. Quem vai comprovar para o governo federal que existe esse regime de colaboração é o governo estadual. Então essa condicionalidade número 4, os municípios não precisam comprovar. Quando você acessar o CIMEC com a senha do secretário municipal de educação, você não vai encontrar essa condicionalidade número 4 para você comprovar. Isso quem vai fazer é o estado aí onde o seu município pertence. A condicionalidade número 5, ela vai falar sobre os referenciais curriculares que precisam estar alinhados à Base Nacional Comum Curricular, ou seja, a BNCC. E também eles precisam ser aprovados nos termos dos respectivos sistemas de ensino. Se o seu município possui sistema de ensino, então os seus referenciais curriculares estarão aprovados aí pelo seu próprio Conselho Municipal. Caso o seu município não tenha sistema municipal de educação, quem vai aprovar, ou quem já aprovou, digamos, esses referenciais curriculares foi o Conselho Estadual de Educação. Você precisa também informar aqui na condicionalidade número 5 documentos, né? Documentos aí que você já encaminhou para o Conselho Estadual de Educação e que os seus referenciais curriculares eles foram aprovados. Um detalhe interessante é que essas condicionalidades, caso seu município já foi habilitado na edição anterior do VAR, você vai apenas retificar esses dados, né? Você vai só comprovar que você tem esses documentos e depois vai fazer um upload desses documentos comprovando. Mas pode ser os mesmos documentos que você já foi aprovado lá na edição anterior do VAR. O prazo, segundo os dados que constam aqui, né, que o próprio Ministério da Educação emitiu, o prazo para que o município possa então regularizar esses dados dentro do CIMEC é até o dia 31 de agosto de 2024. Até o dia 31 de agosto, os municípios precisam inserir dentro do CIMEC documentos que comprovem então a condicionalidade número 1, que você está ok com a condicionalidade número 1, e também a condicionalidade número 5. Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai então para o CIMEC mostrar como faz para inserir esses documentos lá dentro do CIMEC. Uma vez aqui dentro do CIMEC, né? Aqui dentro do CIMEC, então você vai procurar inicialmente por a aba Fundeb VAR Condicionalidades,
Se eu abrir aqui o CIMEC com a senha do Secretário Municipal de Educação, não tiver essa aba, então, Fundeb, VAR, condicionalidades, basta você vir e procurar por ela. Aqui, Fundeb, VAR, condicionalidades. A aba, então, Fundeb, ela está dividida em 4 partes. A primeira parte é a apresentação, a segunda é a situação, terceira, registro e a quarta é o envio. A apresentação é só mostrar um pouco o que é esse módulo Fundeb, tá bom? Então é só você ler um pouco aqui o que é esse módulo Fundeb. No vídeo eu vou explicar o que fazer para você inserir esses documentos que vão habilitar o seu município a receber essa complementação do VAR, do valor, aluno, ano, resultado. Depois a segunda parte, que é a situação. Aqui na situação é interessante que ele vai trazer alguns dados já do seu município. Ele vai trazer, por exemplo, aqui como é a composição do Fundeb no ano 2024. Então, qual é o valor inicial do Fundeb? Está aqui o valor e o quanto isso corresponde. Aqui no meu município ele corresponde a 97,81%. Houve complementação VAF? Aqui no meu município não houve. Complementação VAT? Também não. E complementação VAR? A complementação VAR, então, teve um valor, né, equivalente a 2,19% do montante, digamos, do Fundeb que veio para o município no ano de 2024. Mais à frente aqui, então, a composição do Fundeb por aluno, né, que qual que é o valor por aluno? Valor aluno ano do Fundeb. VAF após a complementação, né, não houve complementação, então é o valor normal. Valor aluno ano total está aqui. E o VAT após a complementação é o mesmo valor. Então você precisa verificar aí no seu município se você recebeu o VAF no ano 2024, se você recebeu o VAT, se você recebeu o VAR. Aqui então tem um resumo, né? Aqui um gráfico mostrando então como é a composição aqui dos dados, né? Aqui do município, né? Que eu estou aqui falando. Então 97,81 é o valor inicial, mais 2,19 que é a complementação VAR. Esse município, então, ele não recebe nem o VAF e também nem o VAT. Mas você vai verificar aí do seu município se você recebe essas 3 complementações, VAF, VAT e também a complementação VAR. Aqui está a situação do VAR do ciclo 2024-2025. Todos os documentos vão vir como pendentes de preenchimento. Esses dados aqui que você precisa preencher depois, quando a gente for aqui para outra aba, que é a aba registro, né? Então, esses dados aqui, ó, né, você vai precisar colocar, você precisa inserir dentro da aba registro, ok? Aqui está os dados mostrando como é que foi a situação VAR no ciclo 2023-2024. E aí há aqui dados referentes se o município cumpriu ou não cumpriu com o VAR, com as condicionalidades do VAR. Aqui nós temos então, ó, as 5 condicionalidades. Ele vai dizer que o município então ele atendeu as 5 condicionalidades, por isso ele recebeu, né, essa condicionalidade. Ele foi habilitado nas 5 condicionalidades. E aí você precisa verificar se o seu município já foi habilitado na edição anterior. Se ele foi habilitado, ok, a documentação está ok. Você só precisa, digamos, dizer um ok, retificar esses dados. Talvez se não mudou nada, você vai só simplesmente dizer que o seu município está ok, vou mostrar como fazer isso e subir alguns documentos que são necessários. Mais abaixo você vai ter um resumo então das respostas que você fez na edição anterior, né? São as mesmas perguntas da edição agora 2024-2025, tá? Então você vai conferir se o seu município está habilitado, se as perguntas estão ok, você vai simplesmente dar um ok de novo agora quando você inserir o ciclo 2024-2025. E aí nós vamos então para o ciclo, para a outra aba, que é a aba registro. Aqui na aba registro, então é interessante que você precisa cumprir, então você precisa inserir dados somente relacionados à condicionalidade número 1 e à condicionalidade número 5. A condicionalidade número 4, quem vai inserir é o Estado, e as condicionalidades número 2 e número 3, elas serão inseridas automaticamente a partir das avaliações que são feitas aí nos seus estados, né? Ou por programas próprios de cada um dos estados, ou pelo programa nacional, e aí vai inserir esses dados referentes às condicionalidades número 2 e também referente à condicionalidade número 3. Agora, para você então responder a condicionalidade número 1 e a condicionalidade número 5, basta você vir aqui, né, nesse cadeado. Aqui estão as perguntinhas que você vai dizer, ó, deseja ratificar as informações registradas sobre a condicionalidade número 1 no ciclo 2023-2024? Se você foi já habilitado no ciclo 2023-2024, basta você dizer sim,
então que você vai utilizar os dados lá de 2023, 2024. E aí, quando você diz sim, ele vai buscar os dados referente àquele ciclo 2023, 2024 e inserir esses dados para o ciclo 2024, 2025. Vejam que ele já vai respondendo, todas as perguntas são respondidas. Aqui, basta você fazer um upload. Você precisa então fazer um upload aqui, ó. Faça o upload da norma, lei, decreto, portaria, resolução. Os documentos todos têm que ser anexados em PDF. Ele não aceita um documento em Word. Então, você vai fazer nesse primeiro ponto aqui, vai anexar a lei ou o decreto ou a portaria que você criou aí, onde demonstra que os gestores das unidades escolares são escolhidos através de prova de mérito e desempenho ou através de prova de mérito e desempenho seguido de eleição. Lembrando que a eleição ela não é obrigatória. Obrigatória é a prova de mérito e desempenho. Mas você pode fazer eleição também com aqueles candidatos que foram aprovados na prova de mérito e desempenho. Basta você preencher primeiro aqui, dizendo que tipo de arquivo que você tem, se é uma lei ou se é um decreto, e depois você vai escolher o arquivo. E aí depois que você escolher o arquivo, você vai enviar esse arquivo. Mais abaixo você vai dizer aqui, já está preenchido, caso você não tenha essa lei, você precisa dizer em quais artigos da sua lei, do seu decreto, onde consta esse detalhamento que os seus gestores são escolhidos através de prova de mérito e desempenho. Aqui mais abaixo, qual é a forma de provimento do cargo? Então tem três opções aqui, ó. Essas duas que eu já falei, que é de acordo com critérios de mérito e desempenho. A segunda, a partir da escolha realizada com a participação da comunidade escolar dentre os candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho. Ou outra forma que não é baseada em critérios técnicos de mérito e desempenho. Se você tem outra forma, você vai marcar aqui. No entanto, se você tem essa outra forma que não seja baseada nessas duas ideias de mérito e desempenho e de mérito e desempenho seguido de eleição, muito provavelmente seu município não será habilitado nessa condição. Condicionalidade número 1, que ela exige então que seja cumprida, que seja feita a escolha do gestor através de prova de mérito e desempenho. Ok? Mais abaixo então tem outras perguntas, Se você usou os dados do ano anterior, ele já vai vir aqui. Outra interessante aqui, pessoal, ó, faça o upload do edital. Aqui na primeira parte vai fazer o upload da lei, E aqui você vai fazer um upload do edital que você lançou, demonstrando que haveria esse processo, digamos, de escolha dos gestores, tá bom? Então você precisa preencher aqui. Um outro detalhe que está vindo agora nessa edição 2024, 2025, você precisa fazer aqui, ó, qual o número de gestores escolares que atuam na rede de ensino. Então você vai colocar aqui qual é a quantidade, sei lá, 100 gestores, por exemplo. Desses 100 gestores, a pergunta seguinte, quantos que foram escolhidos através da prova de mérito e desempenho? Se você não conseguiu preencher todos, se você escolheu todos os 100, por exemplo, você vai colocar 100. E aí o percentual seu será de 100% dos seus gestores escolhidos através da prova de mérito e desempenho. Então aqui é para o Ministério da Educação saber qual é a quantidade de gestores, qual é o percentual de gestores que são escolhidos por meio de prova de mérito e desempenho. Depois que você preencheu isso, basta você vir em salvar e aí você terá já feito os dados relacionados à condicionalidade número 1, ok? Mais abaixo aqui nós vamos ter então a condicionalidade número 5, aqui os dados da condicionalidade número 5. Então tá vendo aqui, ó, deseja ratificar as informações registradas sobre a condicionalidade número 5 em 2023? Você vai colocar aqui, ok? Vai abrir, então você vai confirmar que deseja ratificar as informações com os dados do ano anterior. Você vai usar então os dados do ano anterior. Caso você não tenha tido isso, seu município não tinha ainda referenciais curriculares em 2023, então você vai colocar não, e aí você vai preencher esses dados novamente. Quando você diz sim, os dados são buscados lá do ciclo anterior. O município possui um referencial curricular próprio ou aderiu ao currículo do Estado. Então aí você vai verificar se o município construiu próprio os seus referenciais curriculares ou ele aderiu àquele que o Estado já estava fazendo. Aqui você vai fazer então o upload dos seus referenciais curriculares, tá? Da mesma forma, você vai descrever o arquivo, colocar um nome para o arquivo e depois você vai escolher o arquivo. Mais abaixo tem outras perguntas, se você usa os dados da edição anterior, ele já vem respondido. E aqui mais abaixo, pessoal, ainda, ó, faça o upload do ato de aprovação do respectivo sistema de ensino. Caso
você já tem aí os seus referenciais curriculares e ele foi submetido ao Conselho Estadual de Educação, você tem um ato de aprovação. Esse ato de aprovação precisa ser inserido aqui nessa parte, tá bom? Então você vai colocar aqui o nome, ato de aprovação, por exemplo, e aí você vai escolher o arquivo. Depois que você escolher o arquivo, você vai enviar esse arquivo, ok? Mais abaixo aqui vai dizer: o referencial curricular adotado contempla as normas sobre computação na educação básica, complemento a BNCC, se contempla sim ou não, e aí você vai responder aqui, ok? Depois que você respondeu todos os dados, você vem em salvar, e aí você já teria respondido então a aba registro. Por último, então, você vai na aba envio, você virá aqui na aba envio, e aqui vai mostrar nessa aba todos os dados que você preencheu na aba registro, e aí se há algo para corrigir, ele vai demonstrar aqui, né? Todos os dados aqui vão aparecer se respondeu ou não respondeu. Caso não tenha respondido, caso tenha deixado algo de lado, basta você voltar na aba registro e responder, inserir o documento ou responder a pergunta que ainda falta. Mais abaixo da condicionalidade número 5, da mesma forma, tem as perguntas aqui referente aos dados, referente aos referenciais curriculares, e aí você vai respondendo, vai verificando, aliás, se estão todos respondidos ou não. Nessa parte de baixo aqui vai mostrar que existe pendência ou não. Sem você resolver, solucionar essas pendências, se deixar tudo ok, não tiver nenhuma pendência, você não consegue enviar esses dados para o MEC. Então, somente depois que não tiver mais nenhuma pendência, que vai habilitar esse botão aqui, ó. Por enquanto, ó, ele está inabilitado porque há pendências para ser resolvidas. Então você precisa voltar. Toda vez que você chegar aqui, ó, na aba envio, e aí você vir até o final e aparecer algo assim, ó: existe pendência para realizar o envio da validação do registro, você precisa então voltar lá na aba registro e verificar. Mas é só você acompanhar aqui, e aqui vai dizer quais são as pendências que você tem, tá bom? E aí você volta na aba registro, resolve, soluciona esses problemas, essas pendências que ficou, e aí vai habilitar esse botão aqui, enviar registro para o MEC, e aí você vai conseguir enviar esses dados, e aí você terá cumprido então com as condicionalidades do VAR agora para o ciclo 2024-2025. Ok, pessoal, então era esse vídeo mostrando como você faz para inserir os dados das condicionalidades do ciclo 2024-2025 para a complementação VAR, né, do valor aluno ano resultado. Grande abraço a todos, pessoal. Lembre de você ativar o sininho de notificações, compartilhar esse vídeo também, inscrever-se no canal, deixar o seu like. E qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários. Boa sorte a todos, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.